Olá, pessoal, retornando então com o exemplo 2 de funções. Neste exemplo, nós vamos ver um programa também para calcular as 4 operações básicas a partir de 2 valores inteiros informados pelo usuário, porém, neste caso, nós vamos trabalhar com funções sem retorno, porém com passagem de parâmetro. Aí vocês vão notar que mudou um pouco a minha forma de construção do programa. O que acontece? Neste programa, eu criei apenas as funções para soma, para subtração, para o produto e para divisão. E aí essas funções recebem como para passagem de parâmetros os 2 números digitalizados pelo usuário. E o que modifica do anterior para este exemplo é que eu não trabalho com variáveis globais agora, eu trabalho somente com variáveis locais. Então, se vocês notarem, né, eu criei a função soma, que não me retorna nada, porém ela recebe um valor int para n1 e int para n2. Esses valores passados por passagem de parâmetro são valores que as minhas variáveis locais n1 e n2 da função soma vão receber quando eu chamar ela na função principal. E aí, o que vai acontecer? Eu estou fazendo uma passagem de parâmetro por valor, ou seja, o valor da variável que eu passar por parâmetro na chamada vai fazer o quê? Vai fazer uma cópia para a variável local. Então, eu pego o valor da variável da função main e copio para a variável local da função soma. Exatamente na ordem que eu fizer essa passagem de parâmetro. A mesma coisa acontece para a função sub, que também não me retorna nada, porém recebe n1 e n2 como passagem de parâmetro. A mesma coisa acontece para a função produto, que também não me retorna nada, porém recebe 2 valores por passagem de parâmetro. A mesma coisa acontece para a função div, que também não me retorna nada, mas recebe esses 2 valores por parâmetro. Então, lá na função principal, vocês vão notar que não existe mais para mim a função leitura, neste exemplo. Por quê? Porque n1 e n2 são variáveis locais da função main. Ou seja, só a função main visualiza, manipula e altera esses valores de n1 e n2. Aí vocês vão dizer para mim, mas professora, a função soma, produto, sub e div estão trabalhando com n1 e n2. Porém, o que acontece, pessoal? Esse n1 e n2 da função soma, a função sub não enxerga, nem a função produto e nem a div, muito menos a main. Ou seja, é como se fossem variáveis distintas. Porque só a função soma enxerga n1 e n2 dela, só a função sub enxerga n1 e n2 dela, e assim sucessivamente. A mesma coisa a função main não sabe quem é n1 e n2 da função soma, e nem quem é n1 e n2 da função div. Então, são variáveis distintas dentro do nosso programa, e que não fazem confusão se eu repetir o nome dessas variáveis, tá, pessoal? Então, assim, quando eu peço para ele entrar com os 2 números, eu peço o primeiro número, peço o segundo número. E aí eu leio a partir do scanf o valor inteiro para N1 e leio a partir do scanf o valor inteiro para N2. Certo, pessoal? Para vocês entenderem melhor printf e scanf, sugiro que vocês olhem os vídeos anteriores, tá? Para vocês relembrarem um pouquinho. Então, aqui, a minha função soma, ó, implementada, ela recebe 2 valores por parâmetro, que é o valor de N1 e o valor de N2. Só que quando eu chamo a função soma, o que acontece? Ela segue e vai para a função que foi implementada. Neste momento, ela passa o valor de N1 digitalizado pelo usuário e faz uma cópia para N1, que é uma variável local da função soma, ó. Então, essa variável N1 recebeu o valor digitalizado pelo usuário. Na verdade, ela não recebeu, ela copiou o valor de N1 da função main. Quando eu passei o N2, eu faço uma cópia do valor digitalizado pelo usuário para a variável N2 que eu tenho aqui, ó. A partir dessa cópia feita, ele declara uma variável result, então ele aloca um espaço em memória para result do tipo inteiro. Esse result recebe o valor de N1 mais N2 que foi copiado para essas variáveis locais e mostra na tela o resultado da soma dos 2 números. Parou, chegou no printf, imprimiu na tela, o que ele faz? Essa função não existe mais em memória principal, ele volta para a função main e executa a função sub, que faz o mesmo procedimento.
Perceberam? E assim ele vai fazendo para cada uma das funções, ó. Copia o valor de N1 para N1 de função sub, copia o valor de N2 para N2 da função sub, executa cada um dos comandos, finaliza a execução da função, retorna e vai para a função produto. Copia o valor de N1 para N1 de produto, copia o valor de N2 para N2 de produto e executa os comandos referentes a ela, imprime, parou de executar, volta para a função main e executa a função div. Passa o valor de N1 para N1 de div, valor de N2 para N2 de div, faz essa cópia, executa e finaliza. Perceberam que para cada um deles eu faço, então, essas funções, chegando ao resultado da soma, subtração, multiplicação e divisão dos dois números digitalizados pelo usuário. Se nós for executar, nós vamos lá em compile room. Olha lá, ele vai executar o nosso programinha. Então, tá aí. Como é que a gente vai trabalhar com a função sem retorno, porém com passagem de parâmetros? Então, a gente vai passar o parâmetro, pessoal, quando a minha função não tem acesso àquela informação que eu preciso para a sua execução. Que daí esse valor pode vir de outra função ou da própria função main. Perceberam a diferença? Pois é. Então, você tentar maximizar. Ó, vou digitar o primeiro número, o segundo número, e tá lá a solução do nosso problema. Tranquilo, pessoal? No próximo vídeo, nós vamos ver outros tipos de função.